É o quadro Seu Direito que está no ar e hoje com a presença aqui do Dr. Roger Chequeto, que é especialista em Direito de Trânsito, né? Nós vamos falar sobre pontuação da carteira de habilitação, a gente vai falar de acidentes, quem é culpado, quando envolve vítimas, embriaguez ao volante. Se você tem dúvidas, pode mandar também para o nosso WhatsApp, já temos algumas perguntas aqui no ponto, daqui a pouquinho já vamos colocar na tela, mas sobre pontuação da carteira, doutor, hoje como é que está? Qual é o limite, né, para você perder a carteira, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Então, hoje a pontuação, muita gente acaba achando que o limite é 20, 21 pontos, porque o pessoal entende que é 20, 21 pontos e na realidade não é. O limite para eu não ter a carteira suspensa hoje são 19 pontos. Mais que 19 pontos, com 20 pontos eu já posso ter um processo de suspensão de carteira instaurado. E 21, fatal. Estourou. Estourou. Agora, o ponto ele tem um prazo, né, de vigência, né, o ponto da carteira. Como é que funciona? Isso mesmo. Outro ponto que todo mundo também tem muita dúvida é que eles não interpretam direito a informação que está no site do Detran e acham que é só a pontuação dos últimos 12 meses que vai servir para abrir um processo de suspensão de carteira, quando na realidade não é. A pontuação ela fica vigente por 5 anos. O prazo de 12 meses é o prazo que a autoridade de trânsito vai verificar nos últimos 5 anos para abrir um processo. Ou seja, ele pega os últimos 5 anos de carteira e vai ver se dentro desses 5 anos tem algum período, alguns períodos de 12 meses onde a pessoa atingiu os 20 pontos. Se tiver um ou mais períodos, o delegado vai abrir um processo para cada período. Então, em 12 meses você não pode chegar ao total de 19. Exato. 19 já... 19 pode, não pode chegar a 20. 20 Chegou a 20, já pode ter um processo de cassação da carteira. Isso. Tá bom, vamos à primeira pergunta aqui dos nossos amigos e amigas aqui do Balanço Geral. A Nilva está participando aqui pelo WhatsApp. Recebi uma multa da Rua Bahia. Aliás, não é na Rua Bahia, né? A gente está acostumado com a nossa Rua Bahia, mas é da Bahia, estado da Bahia, cidade de Itabuna, onde nunca estivemos, né? Nunca teve lá e recebeu a multa da Bahia. A placa da foto e nem o veículo conferem com o meu. O que eu faço, hein, doutor? Então, Nilva, isso aí provavelmente é um erro de digitação. Quando o pessoal do órgão de trânsito recebe a notificação, a foto para fazer o lançamento da infração no sistema, eles digitam manualmente essa foto. Provavelmente o que houve é que a placa do veículo é muito parecida com a placa do teu veículo e acabou, na hora do lançamento, eles se equivocaram e lançaram errado. Um recurso administrativo já vai resolver o problema, se ainda tiver em prazo para fazer esse recurso. E quando você toma uma multa, doutor, na cidade realmente, né, e você, o guarda, né, o policial, ele vê você no celular ou supõe que você está no celular e você não está, como é que faz para recorrer de uma situação que você tem certeza que você não fez aquela infração, só que tem a fé pública, né, do policial e do guarda? E aí, como é que faz? Exatamente. O agente de trânsito, o policial, ele tem fé pública para lavrar os autos de infração. Contudo, ele é obrigação do agente, é regra, ele parar e abordar o cidadão no momento do cometimento da infração. Estava falando no celular, para, aborda, você estava falando no celular, e isso serve como uma forma de reforçar o flagrante do cometimento da infração e também para que a pessoa tenha ciência e se lembre do ato que ela cometeu, porque muitas vezes a gente só recebe a multa em casa e nem lembra de quando é que foi essa infração. Mas cabe recurso, a pessoa deve fazer recurso, se ela não cometeu a infração, ela deve fazer recurso, lembrando que esses recursos administrativos não necessariamente precisam de advogado, a pessoa pode fazer sozinha, Sim. Desde que tenha o conhecimento para fazer. Normalmente a pessoa está no celular, né? Porque o que tem de gente no celular aí no trânsito é impressionante, né, pessoal? Mais uma pergunta aqui, Jackson, minha sobrinha que tem 17 anos foi atropelada dia 31 de dezembro, agora, final do ano passado, no último dia do ano de 2019, em Navegantes, e fraturou a perna. Ela tem direito a alguma indenização, doutor Roger? Então, ela tem direito à indenização, sim. Primeiro, ela tem direito à indenização do seguro DPVAT, que é uma indenização que cobre todos os acidentes com danos pessoais em veículos. Para ela saber como é que ela faz para obter essa indenização e dar entrada no processo, é só ela entrar no site da seguradora Líder, que é a seguradora que faz a gestão do seguro DPVAT no Brasil, e lá ela vai conseguir achar a lista de documentos que ela tem para dar entrada no seguro DPVAT e tudo mais. E além da indenização do DPVAT, ela também pode procurar uma indenização contra o causador desse acidente.
uma indenização por danos morais, materiais, todos os danos que ela veio a sofrer aí nesse acidente. Mais uma participação aqui pelo WhatsApp do Edson. Eu tive um acidente de moto na 470 em Gaspar em 2018. Gostaria de saber se ainda posso dar entrada no DPVAT. Já passou um tempo, hein, doutor? Já passou um tempo, mas a indenização securitária ela prescreve em 3 anos. Então ele tem até 3 anos para dar entrada nesse processo. Ainda. Dá para fazer ainda. Mais uma pergunta aqui no PIC. Vamos lá, Gabizinha. Se eu recorro de uma multa, a pontuação continua? Ela está recorrendo, mas e aí, continua? Então, enquanto o recurso está pendente de julgamento, a pontuação ela fica suspensa. Ou seja, se nesse período o delegado for abrir um processo de suspensão da carteira da pessoa que está com uma multa em grau de recurso ainda, essa pontuação ele não vai poder usar no somatório para formar o período dos 20 pontos. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não colocou o nome, não tem nem foto nem nada, mas é uma pergunta de telespectador. Fui pego em blitz e me recusei a fazer bafômetro. Mas vou responder processo. Dependo da minha carteira de motorista para sobreviver. O que eu posso fazer nesse caso? Não fez o bafômetro, mas pegaram numa blitz. E aí, doutor, o que diz a lei? Então, a lei diz que a recusa ela é autuada como uma infração de trânsito, que inclusive dá 12 meses de suspensão de carteira, que é provavelmente o que aconteceu com ele. Contudo, essa recusa, essa infração do artigo 165A do Código de Trânsito, recentemente, em agosto do ano passado, tiveram 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam, em que a ministra Carmen Lúcia declarou e reconheceu como inconstitucional essa obrigação de fazer o cidadão se submeter ao teste de bafômetro. Então, tem 2 precedentes já que podem servir aí de base para ele fazer uma defesa e não ficar sem dirigir. Sim. Então, se não tomou, não bebeu álcool, Exatamente. faz o bafômetro. Faz o bafômetro e demonstra que não estava alcoolizado e aí não vai ter problema nenhum, não vai se incomodar com nada. Tivemos muitas perguntas, quero agradecer a todos que enviaram, não dá para responder todas aqui, obviamente, mas quem sabe numa próxima o Dr. Roger volta para a gente falar novamente aqui no Seu Direito sobre trânsito, que com certeza tem muitas dúvidas aí das pessoas. Obrigado, até a próxima, doutor. De nada, obrigado.